Olá, eu sou a professora Marô, estou aqui novamente para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós encerraremos a unidade 4, que foi começada na aula passada. Trabalharemos as páginas 67 a 72. Quem lembra da narrativa, do texto que a professora leu na aula passada, da traquinagem do bisavô? Essa aula falará muito sobre isso. Então vamos lá? Nossa rotina: estudar a travessura do bisavô, se precisar voltar no texto, leia-o novamente, a professora não vai ler ele hoje de novo. Assistir a videoaula. Fazer a leitura individual das páginas 67 e 68, que é estudar a língua. O aluno em casa pausa o videoaula e faz as atividades. Acompanhar a explicação da professora das páginas 67 a 72. Continuar assistindo ao videoaula. Fazer as atividades das páginas 67 a 72, que consiste no estudar a língua, ortografar, desafio e produzir texto. Tudo isso eu vou explicar. E em seguida a tarefa. O aluno em casa, depois do final da aula, vai encaminhar tudo isso para o seu professor. Então vamos às atividades. Estudar a língua. A narrativa O Bisavô e a Dentadura revela costumes e tradições mineiras, como o gosto de reunir a família em volta da mesa na hora das refeições, o prazer de saborear a comida caseira, os pratos típicos, os doces. Mas revela também o pouco do jeito de falar das pessoas de Montes Claros. Dizem que os mineiros são muito tranquilos, calmos, falam devagar, e eles têm um jeitinho bem tranquilo de falar mesmo, e usam algumas expressões que são bem conhecidas, como uai, né, ó gente, e dizem que eles costumam também juntar duas palavras e pronunciar uma só. Agora mesmo vocês vão ver uma atividade sobre isso. Essa linguagem é a linguagem coloquial, é a linguagem que a gente fala no dia a dia, com quem nós temos intimidade. Observe um exemplo retirado do texto. Ó, gente, não brinca assim que eu fico com nojo, uai. Nesse trecho, nós temos aí características da linguagem do mineiro. Os habitantes de cada lugar têm seu jeito de falar, o modo de pronunciar as palavras, o ritmo da frase e as palavras que fazem parte do vocabulário. Então, a professora deu um exemplo dos mineiros. Será que isso acontece no Brasil inteiro? Nós vamos ver daqui a pouco. Questão número 1. No exemplo anterior, quais termos são próprios do modo de falar da Mariquinha? O exemplo anterior é esse aqui, ó. Ó, gente, não brinca assim que eu fico com nojo, uai. Eu quero saber quais são as palavras desse trechinho aqui, que mostra pra gente o modo de falar da Maroquinha, o jeitinho dela falar. Escrevam aí. Número 2. Você conhece o dicionário mineiro? Ultimamente a gente tem visto muito isso nas redes sociais. Ele apresenta expressões e frases que procuram reproduzir o modo de falar de algumas regiões de Minas Gerais. Decifre estas. A professora vai ler todas. Depois eu vou dar a resposta da letra A para vocês como exemplo, tá bom? Letra A. Li de leite. B. Mastomate. C. Trá da porta. D. Badacama. E. Nossa Senhora. F. Doidi demais. Doido demais. G. Angionte. H. Vite perfume. I. Quai na hora. J. Cotô. K. Pronostamuino. E aí, então, eu vou decifrar para vocês a letra A. Se alguém pensou em litro de leite, acertou. E você vai tentar, então, descobrir o restante. Mas eu não consegui, professora. Troque ideia com um adulto, né? Troque ideia com a sua professora, você vai ver que isso daqui é bem interessante. É muito gostoso de fazer. Continuando, nós temos aqui o mapa do Brasil dividido em regiões, né? É o que a professora disse. O Brasil é um país muito grande, de muitas culturas diferentes, maneiras de falar, de várias comidas diferentes. Então, o pessoal que mora aqui no norte
tem jeito de falar de quem mora no Sul. Até nós, os paulistas, dentro do próprio estado de São Paulo, temos maneiras diferentes de falar. Quando a gente chega na cidade maior, na capital, o pessoal fala assim, você é lá do interior de São Paulo. A gente pergunta assim, por quê? A gente não carrega o R, eu não falo carne, porta. Então, dentro do mesmo estado, da mesma região, existem várias maneiras de falar. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso. Os brasileiros falam a mesma língua, a língua portuguesa, mas ela não é falada do mesmo modo por todos. E essa variação no uso acontece devido a vários fatores. Então, a gente vai ler agora esses fatores. Um deles a professora já mostrou e já explicou aqui para vocês. A diversidade cultural do país. Por exemplo, as pessoas que vivem em Minas Gerais usam palavras e pronúncias próprias, diferentes das que habitam outros estados do Brasil. E isso ocorre muitas vezes, até mesmo entre cidades de um mesmo estado. Foi o que a professora explicou de quando a gente vai para uma cidade maior, que eles já falam, só pela nossa fala, eles já sabem que a gente é do interior. Outro item, o grau de escolaridade. Na escola, as pessoas aprendem a variedade linguística considerada padrão, que é aquela que a gente escreve nas nossas provas, quando eu vou escrever com alguém que eu não tenho intimidade, não é? Usada para lá escrever as leis, os artigos científicos e os textos literários, entre outros. Outro item que interfere também nessa maneira de falar, o grau de familiaridade ou intimidade entre as pessoas que se comunicam. Em família ou com amigos, usamos a linguagem de maneira descontraída, a linguagem coloquial. Eu tenho certa intimidade com a minha família, sem muita preocupação com a norma curta. Nesse caso, usamos a linguagem informal, que é também conhecida como coloquial. Mas quando a situação não permite essa intimidade, pense nos discursos de formatura, nas falas dos telejornais, nas aulas em que o professor explica a matéria. Aí, utilizamos a linguagem formal. Continuando a nossa aula, chegamos aí numa atividade. Encontre no texto O Bisavô e a Dentadura uma passagem que exemplifique a linguagem coloquial. Quer dizer, essa linguagem, o jeitinho de falar do mineiro, as expressões que ele costuma usar. Copie essa passagem e grife os termos que comprovam esse jeito de falar. Então, aqui, vocês deverão voltar no texto da aula passada. Leia o texto, procure, aí está pedindo para você copiar uma passagem, né? Às vezes você vai encontrar 2, 3, se até quiser colocar mais de uma, não tem problema. Copie, depois de copiar, você vai circular, vai grifar o termo, essa expressão que você achou lá, do jeitinho do mineiro falar. Questão 2. Assinale o trecho que apresenta a linguagem formal. Olha, linguagem formal é aquela com quem eu converso ou com quem eu não tenho intimidade. Então, não posso conversar de qualquer jeito. É a linguagem mais séria, tá? Se a gente ler as 4 alternativas, vai dar para descobrir rapidinho. Letra A. Quebra a minha cara. Faz esse favor para mim. Faz. Ó, eu vou chamar a atenção para outra coisa. Quebra a minha cara é como se fosse uma gíria. E o pra, a gente também não usa na linguagem formal. Aqui teria que estar para. Letra B. Tô pedindo um baita favor para você. Presta bem atenção nessa frase. Será que é uma linguagem formal aí, séria? Vamos ler a C. Solicito a vossa senhoria que atenda a minha solicitação. Olha, até o jeito de falar mudou. E aí? Letra D. Você está querendo que eu te empreste minha mochila? Para quê? Então, leiam novamente, pensem. Linguagem formal, a linguagem mais séria, com quem eu não tenho intimidade. Vamos para a próxima. Atividade 3. Indique se a linguagem mais adequada para cada situação aqui descrita, a seguir, é a formal ou a coloquial.
Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ler as 4 alternativas e eu vou ter que escrever, vou ter que dizer se numa situação dessa eu vou usar linguagem formal ou linguagem coloquial. Primeira situação. A. Ao escrever um e-mail a um grande amigo que está distante, contando como foi seu final de semana. Preste bem atenção, ele é seu amigo. Apesar de você estar escrevendo um e-mail, você pode usar uma linguagem formal ou coloquial? Você tem intimidade com ele? Então pense nisso. Letra B. Ao escrever um e-mail a uma editora para pedir informações sobre uma revista do seu interesse. Presta atenção. Aqui, às vezes, você nem conhece quem vai receber esse e-mail. A pessoa que vai receber esse e-mail pedindo as suas informações, você não conhece. Então, eu posso ter intimidade com ela? Que tipo de linguagem eu vou usar aí? Formal ou coloquial? Letra C. Ao conversar com a mãe de seu colega durante uma festa de aniversário. Geralmente, com as mães dos amigos, como que a gente tem? Como que a gente vai conversar? Tem intimidade? Dá para falar na linguagem coloquial? Então, você vai decidir e colocar aí. Letra D. Ao responder por escrito as questões da prova escolar. Eu posso usar gírias na prova escolar, a linguagem que eu converso com meu amigo na prova escolar? Nós já lemos um pouco sobre isso na página anterior. Então, vocês vão ter que escrever nas 4 se você vai usar linguagem formal ou linguagem coloquial. Vamos seguir. Desafio é uma coisa que vocês gostam, né? E esse desafio é muito engraçado. O texto a seguir foi criado para brincar com o modo de falar de alguns mineiros. Às vezes eu fico pensando se eles não ficam com raiva por conta disso. Nele, a personagem conta sua experiência ao preparar uma macarronada com galinha. Uma coisa que eles adoram, cozinhar, ficar em volta do fogão, fazendo tudo que é de comida. Além de sentar em volta da mesa e comer, eles gostam de preparar também. Para entender essa narração, leia procurando ouvir mentalmente a pronúncia. Em seguida, reescreva em seu caderno pautado, utilizando a linguagem formal. Então, a professora vai ler para vocês o texto inteiro. Depois, eu vou explicar para vocês essa frase, tá? Que é o início do texto. Quando vocês forem fazer essa atividade no seu caderno pautado, eu aconselho você ler o texto novamente e ir mentalizando. O que será que pode ser isso? Vou ter que escrever na linguagem formal, eu não posso escrever igual está aqui. Ficou com dúvida? Pergunte para um adulto, às vezes ele vai saber te responder. Não soube? Converse com a sua professora. Ou então, escreva. Chegou nessa palavra? Ah, eu não sei. Deixa um espaço aí no meio do texto. Combinado? Então, eu vou começar a leitura para vocês. Sábado passado, era 7 de setembro. Estava eu na cozinha, tomando uma pinga com mel e cozinhando quilo de carne com mais tomate para fazer macarronada com galinha assada. Caí de susto quando vi um barulho vindo de dentro do forno, parecendo tiro de guerra. A receita mandou pôr milho de pipoca dentro da galinha para assar. O forno esquentou, o milho estourou e a galinha explodiu. Nossa Senhora, fiquei branco que nem litro de leite. Foi um trem doido demais. Quase caí dentro da pia. Fiquei sem saber de onde que eu vim, onde que eu tô, para onde que eu vou. Ó, para você ver que loucura. Graças a Deus, ninguém se machucou. Nem sei se eu falei direitinho do jeitinho do mineiro, mas tentei, tá? Então, vamos voltar lá na primeira frase. Lembra que eu disse para vocês que eu iria ler essa frase como ela realmente é na linguagem formal? Então, vamos lá. Sábado era 7 de setembro. Estava eu na cozinha, tomando uma pinga com mel e cozinhando 1 quilo de carne com massa de tomate para fazer macarronada com galinha assada. Olha bem, se você precisar, pause o texto, tá? Volte novamente, leia, fique imaginando aí o que poderá ser essa palavra. Certinho?
Vamos para o ortografar. Toda unidade traz o ortografar. É agora que a gente vai trabalhar um pouquinho a escrita das palavras. Escreva 5 palavras que tenham aí a letra inicial com o mesmo som das letras destacadas nos itens a seguir. Então, olha, primeira coisa que a gente tem que ver aí, as 5 palavras teriam que ter no início o som da letrinha que está destacada ali. Na palavra poço, está destacado o C com a cedilha. Então, eu tenho que pensar, poço, som de Sá, C, Si, So, So, som de S. Ou então, do C, do Si. Letra C com E, letra C com I. Vou dar um exemplo. Saudade, saúde, tá? E aí você vai continuar. Lembre-se, nenhuma palavra começa com o C e a cedilha, tá? Todas deverão começar com a letra S ou então com o C, E, C, I, tá? Número 2, carro. O que a gente tem destacado ali? Os 2 R's, o som forte, né? Do R. Então, as palavrinhas do item 2 deverão começar com R, um R só. Vou dar um exemplo. Rua, roda, e aí vai. Tenho certeza que vocês vão descobrir várias palavras aí. Número 3, bisavô. A letrinha destacada é a letra S. Mas será que essa letra S tem som de Sá, C, Si, So, Su? Vamos ler de novo? Bisavô. Ela tem som de Z. Então, aqui no número 3, as palavrinhas deverão começar com a letra Z. Vou dar 2 exemplos. Zangado, zumbido. E aí você pode descobrir mais 5, 6, quantas você quiser. Nós vamos para a outra parte da unidade agora, que é produzir texto, tá? A professora vai ler, vai explicar, e aqui a gente também terá umas adaptações. Você já estudou o texto narrativo, portanto, sabe que nesse tipo de texto, o narrador conta uma história vivida por uma ou mais personagens num determinado tempo e lugar. Nesta aula, você produzirá um texto narrativo, semelhante ao que leu nesse módulo. Lembra lá do início, da primeira aula que a professora leu para vocês? Ou seja, contará uma história engraçada, uma história de humor. Para auxiliá-lo na elaboração de sua atividade, de sua narrativa, vamos observar alguns elementos do texto, o bisavô e a dentadura. Então, como se fosse um roteirinho, e a professora vai respondendo com vocês. Responda caso seja chamado por seu professor. Quem conta a história participa ou não dos fatos narrados? Na aula passada eu tinha uma pergunta sobre isso. Nós vimos que o narrador dessa história, ele conta, né? Ele fala lá no começo da historinha que ele escutou essa história de uma amiga. Então, ele está contando a história, ele não participa. Mas o narrador também pode participar da história, tá bom? Onde se passa a história? Essa daqui. Foi lá em Montes Claros, uma cidade do estado de Minas Gerais. Quem participa da história? Um monte de gente, né, da família deles lá. O avô, a avó, o pai, a mãe, bisavô, filhos, netos, a conhecida, amigos. Eles adoram encher a mesa de gente. Qual é o enredo da história? O que é o enredo? O enredo é o conjunto dos fatos que acontecem na história. É tudo que vai acontecer na história. É como se fosse o assunto da história, tá? Então, aqui a gente viu que o enredo era a brincadeira, né, do bisavô. A dentadura que ele colocava no copo, todo mundo ficava com nojo, até que ele resolveu fazer uma brincadeira com todo mundo. Ou seja, quais os fatos principais da história? 5. O que torna essa história engraçada? O que tornou essa história engraçada foi a vingança do bisavô no final, né? Assim, foi antes, mas ele declarou, ele escondeu um pouquinho, mas depois ele contou no final o que ele fez, tá bom? Continuando. Agora que você já relembrou os elementos do texto narrativo e percebeu que há recursos que podem tornar um texto engraçado, escolha uma das situações abaixo e crie um texto bem divertido. Nós temos 3 situações, A, B e C. Então, a professora vai ler as 3 para vocês e vai explicar.
Conte a proposta A. Conte a história de um garoto ou garota que estava indo para uma festa e que antes de chegar ao local do evento escorregou, caiu no meio da rua. Proposta B. A família estava toda reunida para o almoço de domingo. De repente, a dentadura do vovô voou longe, caiu dentro da tigela de feijão. Conte essa história, incluindo o que aconteceu depois. E a proposta C, que é uma história completamente inventada por você. Então, o primeiro passo, a professora vai passar, o primeiro passo é você escolher a sua proposta, o planejamento do texto. Defina e anota em seu caderno. Que proposta escolherá, quem será e como será a personagem principal da sua história, se haverá outras personagens na história e quem serão. Não crie muitas. O que fará para transformar essa situação em uma história engraçada? Quem será o narrador da história? Será você mesmo ou você vai contar a história de alguém? Se a própria personagem é alguém que não participa dela. Continuando. Segunda parte, a produção de texto. Escreva a história apresentando todos os detalhes importantes para que ela fique engraçada. Pode ser detalhes sobre os lugares, a aparência, a personalidade da pessoa, ações ou reações da personagem central ou de outros personagens. Continuando. A terceira parte, que vai ser meio alterada. Em vez de você seguir esse roteiro, o que nós pensamos? Você vai escrever o seu texto no seu caderno, vai enviar para a sua professora, que pede para você dar para um coleguinha ler e ele te ajudar a fazer a correção. Fica meio inviável. Então, nós pensamos assim, você envia para o seu professor vai olhar e dar as devidas devolutivas para você. Combinado? Vamos ver o que é para a gente agora. Chegou a hora da tarefa. A aula está acabando, tá? Nós já fizemos os 4 exercícios anteriores na aula passada, hoje começaremos pelo número 5. Nas passagens a seguir, encontre palavras ou expressões da linguagem coloquial, que é aquela linguagem que a gente tem intimidade, é o jeitinho de cada um falar. Lembram disso que a professora já explicou? Depois construa uma frase com cada uma delas. Então, eu vou dar um exemplo. E todos mastigavam e repetiam, porque a fartura ali em Montes Claros, naquele tempo, era um espanto de tanta. A linguagem coloquial aqui, a expressão era um espanto de tanta. E aí você vai ter que fazer uma frase com essa expressão. Eu vou dar um exemplo. O garoto gostava de estudar. O tempo que ele passava estudando era um espanto de tanto. Então, olha aí. Né? Eu dei um exemplo com essa expressão. Aí vocês vão ler as duas, tá? Circular o que vocês acham que é a linguagem coloquial aí e fazer uma frase com cada uma delas. Questão 6. Leia as palavras e expressões do quadro. Então, a gente tem um quadro com palavras de linguagem formal, um quadro com palavras de linguagem informal. Então, lá eu tenho prazer, novidade, rir de alguém, ótimo, bem informado, entender, ter trabalho, zombar, velocidade, estragar, prejudicar, achar ótimo. Do lado de cá, correspondendo ao de lá, curtição, novos, zoar, da hora, antenado, manjar, ter um trampo, trollar, maior gás, queimar o filme, pirar. O que vocês terão que fazer com isso? Na letra A, imagine que você resolveu enviar uma mensagem por celular a um amigo, comunicando que irá a uma festa. Escreva essa mensagem usando pelo menos 3 palavras próprias, expressões próprias da linguagem coloquial, retiradas do quadro. Vamos voltar lá? Então, você vai escolher 3 palavras dessa coluna aqui, a que você gostaria. Pensa, o que eu vou escrever para o meu amigo? Eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma aqui. A 9 é que eu vou para a festa do Dudu. Vai ser uma curtição. Pirei no convite. Olha só eu escrevendo essa mensagem para o meu amigo, hein? O que a gente vai fazer na letra B depois? Essa mesma mensagem que eu disse para vocês, que vocês escreverem na letra A, vocês vão ter que mandar para um destinatário com quem você não tenha intimidade, familiaridade. Você vai ter que usar a linguagem adequada. Nessa aqui, você vai ter que usar essas palavras aqui. Então, o que eu disse ficaria assim, ó.
Vamos lá? Na letra B, a novidade é que eu vou para a festa do Dudu. Vai ser divertido. Achei ótimo ter sido convidada. Olha como que ficou diferente, né? Próxima, questão 7. O texto a seguir é uma anedota anônima. Leia-o e responda as questões. Perdido na cidade. Um caipira veio para a cidade grande e ficou completamente perdido. Então perguntou para um sujeito que estava sentado na praça fumando. Dia, moço, o senhor sabe onde é que fica o terminal de ônibus da Praça da Árvore? Praça da Árvore, corrigiu o sujeito. Isso, exatamente. Praça da Árvore. Fica ali, ó, na primeira rua à esquerda. Qualquer idiota sabe. Mas é por isso mesmo que eu perguntei para o senhor, uai. E aí, né? Onde está o humor aqui? Ah, o humor nesse texto foi gerado pelo final inesperado. E nesse final, o caipira expõe uma ideia de que está subentendida, ou seja, essa ideia ela não foi dita claramente, com todas as letras, mas ela está ali. Então, você vai grifar essa ideia. Onde foi que está essa ideia de humor? O que ele disse que isso ficou engraçado? Letra B. Que ideia está subentendida na fala do caipira? O caipira quis dizer alguma coisa com aquela fala dele, mas ele não falou diretamente para a pessoa, mas ele deu a entender o que ele queria passar, tá? C. Essa anedota teria a mesma graça se nela a frase dita pela personagem fosse substituída pela que você escreveu no item B? Por quê? Será, aqui eu vou escrever, tá? O que ele queria dizer, o que ele estava pensando com aquilo. E se eu substituir lá a última frase da anedota pelo que eu escrevi na letra B, a anedota terá graça? Vamos lá, pense um pouquinho. Se tiver dúvida, consulte o seu professor, converse com ele. 8. Treine a leitura do seu texto, pois poderá ser chamado para ler. Isso aqui nós vamos adaptar também. Isso aí você vai conversar com o seu professor. Nesse momento, não tem como a gente fazer essa leitura em sala de aula. Mas você pode combinar com ele. De repente, ele pode pedir para você ler o texto que você produziu. Tá bom? Ou se nós combinamos de enviar em vídeo também, alguma coisa, em áudio, combine com ele e acertem o que vocês acharem melhor. E o 9 é passar a limpo a narrativa de humor que você produziu em sala de aula e já revisou. Isso aí quem vai fazer para você é seu professor. Ele vai revisar e te devolver. O que você terá que fazer? Corrigir o que ele pediu para você corrigir. Então, aqui termina a nossa tarefa. Vamos para a nossa rotina final. Fizemos tudo? Vamos conferir? Estudamos a travessura do bisavô, assistimos a videoaula, ó, leitura individual, estudar a língua. Se precisar, pause o vídeo. Vai precisar, gente. É muita coisa. Acompanhar a explicação da professora das páginas 67 a 72. Precisou? Volte. Continuar assistindo a videoaula. Fazer as atividades da página 67 a 72. A tarefa, né? Isso você em casa, entregue para o seu professor, tire as dúvidas se necessário e faça as devidas correções. Não deixem sem corrigir e caprichem, seu professor vai gostar. Até a próxima aula!